Salve, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós estamos transmitindo diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, mais um programa que fala de política. Política é que rege a nossa vida. O senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, estou meio de Constituição, ex-ministro da Saúde e um político experiente, senador da República, que tem uma larga ficha aí de negociação e de trabalho na área política. Senador, nós falávamos aqui no bloco anterior sobre o acompanhamento, né, e o enfrentamento à pandemia, né? A impressão que eu fiquei é que ela demorou mais do que as pessoas imaginavam, os técnicos, a Organização Mundial da Saúde, quer dizer, surpreendeu também na extensão. Não dá para fechar o mundo durante 2 anos. Né? É verdade. O que é que aconteceu? No início, nós não tínhamos o conhecimento devido. Inclusive, não tinha nenhum, né? Foi uma novidade total. Eu já tinha algum conhecimento de coronavírus, né? Já tínhamos tido alguma experiência. O Ministério da Saúde já tinha um grupo lá para tratar desse assunto, pandemia? Sim, de pandemia sempre tem, né? Mas não especificamente de coronavírus, né? E a gente aprendeu muito com a Itália, que foi o primeiro país ocidental que foi contaminado. Então, no início, nós não usávamos anticoagulante. Mas começaram a ver que esse vírus, que a gente pensava que era só pulmonar, que ele atacava também o sistema hematológico e provocava trombos, né? No início, porque para vírus é contraindicado o corticoide, porque o corticoide baixa as defesas do organismo. Então, o importante é você estar com as defesas fortes para poder enfrentar qualquer infecção. E aí nós aprendemos, logo com a Itália, nós já começamos a aprender que o corticoide era essencial. Então, hoje, o que mais salva ainda é o anticoagulante e o corticoide. Só que nós aprendemos a lidar com o corticoide. O corticoide não pode ser dado na fase inicial. Os primeiros 7 dias, não. O primeiro, pronto, você já está doutor também, todo mundo já está sabendo. Quer dizer, no início é o processo infeccioso, então você precisa da sua imunologia para poder, o sistema imunológico, para poder combater o vírus. Depois vem a fase que chama inflamatória. Então, alguns organismos, ninguém sabe por quê, têm uma reação contra o vírus muito mais forte do que outros organismos. Então, quando a reação é intensa demais, provoca um processo inflamatório muito intenso. E a tal tempestade de citoquinas, de citoquina. Então, isso daí é que provoca, muitas vezes, a morte. Então, tem que ser uma coisa controlada. Aí você tem que entrar com altas doses de corticoide para combater essa inflamação. Agora, é uma doença que ataca todos os órgãos, do cérebro, o coração, o fígado, o rim, o pulmão. Saiu outro dia uma pesquisa, os testículos, né, influenciando nos espermatozoides. Então, ataca tudo. Até hormônios, até produção de hormônios. A produção de hormônios. Agora, senador, o senhor vê perspectiva de novas cepas? A gente ouviu falar tanto agora nos últimos tempos da variante Delta, que chegou com força. Tem uma outra variante mais nova que estão dizendo aí que também pode vir. Eu li outro dia uma notícia num site internacional. Agora, como é que se livra disso? O senhor acha que as pessoas vão ter que conviver com a pandemia? Ela não vai sair de cena, a gente vai continuar usando máscara, vacinação todo ano. Esse o nosso futuro? O que dizem os cientistas, o que dizem os centros de pesquisa é que nós vamos ter que conviver com essa nova realidade. Como a gente vive com H1N1, todo ano a gente se vacina. Eu tenho 20 anos que eu vacino no primeiro dia, no primeiro dia de vacina da gripe, eu estou lá com o braço para tomar a vacina. Então, isso vai ser a mesma coisa com esse coronavírus aí. Então, já o que é que estão recomendando para as pessoas de maior idade, no meu caso, acima de 70 anos? Após 6 meses, você tomar a vacina de reforço. Então, eu tomei a vacina, né, as 2 vacinas, Coronavac, fiz o teste, eu estou imunizado, então, daqui a 2 meses, eu vou fazer o teste de novo,
vou ver em que nível estão os meus anticorpos e, evidentemente, se tiverem baixado, eu já vou imediatamente E tomar um toda reforço. pessoa vai ter que fazer isso, fazer o seu exame de anticorpos para poder... Os ver idosos, se essa toma ou não. doença, Denise, é uma doença de idosos e pessoas que têm comorbidade. No mês de janeiro, eu me recordo que saiu uma estatística de São Paulo, foi feito o levantamento de todas as mortes de São Paulo. Então, 78% das pessoas que tinham morrido em São Paulo por Covid tinham acima de 60 anos. E abaixo de 50 anos só tinha 10%. Então, quando você pegava abaixo de 40, abaixo de 30, é quase ninguém. Inclusive, se eu fosse hoje ministro da Saúde, tivesse uma pandemia, dissesse assim, como é que você vai vacinar? Eu não faria como o Brasil fez. Eu vacinaria linearmente. Primeiro os acima de 90, depois os acima de 80, depois os acima de 70, porque ela mata mesmo são os velhos. E abriria uma exceção, só uma exceção, para os profissionais de saúde que estavam na linha de frente, acima de 50 anos. Profissional de saúde, como nós vacinamos, com 25 anos de idade, 30 anos, o risco é muito pequeno. Se você, quer dizer, não é que seja desprezível de todo, mas quando você compara com as pessoas que têm acima de 60 anos, acima de 70 anos, acima de 80 anos, o risco é muito grande. O senhor fala com muita convicção aí da vacina. O senhor acredita mesmo que a vacina é tão eficaz assim na imunização? Mas não tem a menor dúvida, a vacina é que está nos salvando. Você veja no caso da Inglaterra agora, teve um pico de casos. Mas há médicos dizendo que não, que há um risco de efeitos colaterais da vacina, que às vezes pode ser superior ao risco da doença. É o caso, por exemplo, dos mais jovens. Quem disser isso aí pode internar aqui. O doutor Zé Balos, doutor Zé Balos é um Ixi, médico... Maria, esse diz coisa demais. Pois é, e ele diz isso aí. Então, não há risco, o senhor acha que não há risco na vacina? Todo medicamento tem efeitos colaterais. O que é que você faz? Você tem que medir. Isso, foi o que ele fez. Pronto, os efeitos colaterais da vacina são ínfimos. Então, nós tivemos um caso de milhões de vacinados que morreu uma senhora com a vacina AstraZeneca, que era grávida. A partir dali, a Anvisa proibiu que grávidas tomassem a vacina AstraZeneca. Trombose, né? E trombose. Então, a Pfizer, tomar né, Pfizer ou tomar a Coronavac. Coronavac. Que de todas, a mais segura de todas, teoricamente, é a Coronavac, porque é a tecnologia mais dominada que é do vírus inativo, do vírus inativado. E nunca houve esse debate sobre vacinas aqui no Brasil, né? Pois é. O brasileiro é acostumado a tomar vacina. Nós temos um programa, o PNI, Programa Nacional de Vacinação, instituído em 1973, que, vou dizer aqui uma coisa que todo mundo vai duvidar, que é o melhor do mundo. Nenhum país do mundo tem um programa de vacinação tão eficiente, público, gratuito, como tem o Brasil. A expertise que nós temos, os postos de saúde, é espalhado pelo Brasil inteiro, nós temos capacidade de vacinar 3 milhões de pessoas por dia. Só precisa vacina. E nunca se teve, né, senador, uma discussão, Nunca essa vacina houve presta, aquela não questionamento, presta, essa é boa, outra não. Chega lá, vacina da gripe, você põe o braço lá e pronto. Não quer nem Não saber, quer nem qual saber qual é o Você sabe laboratório, como foi feito, qual é a tecnologia Você daquela sabe vacina. de onde surgiu isso? Eu tenho a impressão que é o Japão, né? Não, um pesquisador inglês. Não, mas o Japão, lá na década de 80, vacinou de uma tríplice, sarampo, rubéola, e deu meningite. Não sei desse caso. Eu sei que essa origem... É por isso que o Japão tem Foi resistência. um professor inglês que fez uma pesquisa, comprovada depois que a pesquisa foi forjada, foi falsificada, e ele disse que a vacina estava causando autismo. Olha o pânico. Ah, não, isso aí foi aquela terraplanice. Está entendendo? A terra é plana e a vacina causa... Oh, meu Deus do céu. Você está entendendo? O Trump contribuiu para isso também. Recentemente, o Trump foi para um comício nos Estados Unidos e confessou que tinha tomado a vacina. Levou uma vaia. Quer dizer, os trumpistas são mais trumpistas do que o próprio Trump. Eles não querem que as pessoas se vacinem. O que é que acontece nos Estados Unidos? Tem vacina. Gente, olha a irracionalidade humana.
Os Estados Unidos têm vacina sobrando. E essa semana o número de mortes nos Estados Unidos chegou a 1.900 e tantas mortes por dia. E fortemente nos não vacinados. Nos estados Por quê? onde Os não vacinados. Eu vi a estatística dos Estados Unidos. 97% das internações dos Estados Unidos, 97% das internações dos Estados Unidos naquela semana, 97% era de pessoas não vacinadas. E 99,5% das mortes por Covid eram de pessoas não vacinadas. E as pessoas chegam a um nível de estupidez de não tomar vacina, preferem morrer. Realmente pelo amor não de dá para Deus, entender. Agora, tudo senador, tem limite. o senhor é psiquiatra, o nosso tempo está quase acabando, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, se possível, desses altos e baixos aí do presidente Jair Bolsonaro, porque volta e meia a gente ouve lá no Congresso dizendo assim, ele deve ter algum problema mental, porque ele fala uma coisa, depois ele não sei o quê. Como é que o senhor acha que tem aí algum problema? Eu jamais me atreveria desse tipo? Não, porque os parlamentares, parlamentares lá comentam tanto a respeito, Denise, que é bom a gente... Deixa eu te contar uma passagem, né? Quando começou o governo... O homem é doido ou não, senador? Quando começou o governo do Bolsonaro, teve umas crises, né? E tal, confusão, Aí uma repórter, amiga nossa, né? Estava com uns 3 meses de governo, mais ou menos. Me encontrou ali no Salão Verde, né? Disse, senador, eu só quero dizer deputado, que eu passei a vida sendo deputado, né? Disse, senador, e aí, o que você está achando do governo aí? Essa confusão, vai e volta. Eu digo, vem cá, menina, você se lembra de um slogan do Bolsonaro que as pessoas pregavam nos carros, que dizia assim, é melhor já ir se acostumando? Tá melhor. Ela disse sim. Eu digo, pois é melhor a gente já ir se acostumando, porque eu acho que vai ser desse jeito. Ou seja, o estilo dele é de rompantes mesmo, ele é muito espontâneo, né, senador? Olha, a gente fala dessa questão aí, de problemas, aqui, mas, enfim, ele é muito espontâneo, a gente tem que admitir. Eu quero falar admitir. aqui em favor do Bolsonaro. Ele não enganou ninguém. Eu conheci o Bolsonaro há 20 anos atrás, ele era desse jeito. Os 20 anos que eu convivi com ele, ele sempre foi desse jeito. E eu aqui, como psiquiatra, me atreverei a dizer que ele vai morrer desse jeito. Senador, só para... nosso tempo já está se esgotando aqui. O senhor acredita na aprovação do indicado para o Supremo Tribunal Federal? O André Mendonça? Mendonça? Acredito, sim. Eu já vi que há Por que essa demora, senhor, de colocar em votação? E fazer... Não sei. Eu posso supor, mas não é convicto. Não é republicano, senador? Não é um motivo republicano, está por então? trás disso. Eu não sei o que está. Mas o que o senhor suspeita? Eu já sondei assim, já senti o clima no Senado, né? E acho um ambiente favorável. São poucas as pessoas que fazem alguma observação negativa. Isso é normal, qualquer ser humano que vai ser avaliado, né? Como é a minha postura, Denise? Se o presidente tem o direito de indicar e o indicado não tem nada assim que o desabone do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, da sua conduta, como é que você vai rejeitar um nome que você não tem nada de forte contra ele, né? Usar isso então, apenas por preferência como política, por simpatia, política, não, eu acho que isso não é o... Quer dizer, ele tem um bom currículo, ele tem um bom histórico, é um cara digno, decente, correto, né? Os seus pareceres, ele tem capacidade técnica, moral, conduta, é um cara equilibrado, sensato, porque quem vai julgar no Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter não só o conhecimento técnico, mas tem que ser uma pessoa ponderada, equilibrada, sensata, né, que não vá fazer loucura lá, a chamada formação humanística, né? Exatamente. Senador, eu queria agradecer... um compromisso inarredável com o processo civilizatório. A gente tem que ter sempre isso em mente, que nós precisamos sempre avançar no sentido de sermos cada vez mais civilizados. É aí essa civilização que foi que nos colocou, que nos tirou das cavernas e que nos colocou no lugar que nós estamos hoje, né? Senador, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já fico convite também para o senhor voltar ao Frente a Frente. Eu que agradeço a vocês e me coloco à disposição. E foi um prazer muito grande estar aqui prestando esses esclarecimentos à população brasileira.
Pois é, né, Zé Maria? Mais um frente a frente. Pelo jeito, a política não vai dar paz para a gente, não, né? Pelo menos até a eleição do ano que vem. Mas está ficando mais calmo. É isso aí, senador. Muito obrigado. Muito boa noite. Muito obrigado, Denise. Boa noite. Boa noite a vocês. Siga aqui na Rede Vida. E vamos continuar por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tem agora o Jornal da Vida e a gente segue aqui. A semana não terminou, estamos no meio, ainda tem muita coisa para analisar. Tem um seminário aí onde estão Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e José Sarney falando sobre democracia. Aliás, hoje é o Dia Internacional da Democracia, que a gente tanto ama e que ela permaneça no nosso país. Até a semana que vem. Uma boa noite para você.